Pessoal do Pega na Geral, Debate Vascaíno, estamos aqui para gravar um vídeo, comentar a decisão que saiu hoje, proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em relação à eleição do Flamengo. Eu não gosto de falar muito esse nome, eu pensei 3 vezes, falo, não falo, mas não tem jeito, vou ter que falar, até porque vou ter que falar muitas vezes aqui, infelizmente, nesse áudio. Bom, a insegurança jurídica total, né? Para uma situação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem uma interpretação. Em outra situação, idêntica, a mesma coisa. Os mesmos argumentos apresentados. Amigos, são os mesmos argumentos apresentados. O mesmo tribunal tem outra interpretação. E gera, no caso do Vasco, gera tudo isso que nós estamos vivendo. Essa caterva, essa maléfica caterva que tomou o poder, está lá, pendurada em uma liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Até hoje. Uma liminar que foi mantida, ganhou sobrevida numa decisão que está extinta. E até hoje a caterva está lá. Os argumentos apresentados pelo Flamengo são os mesmos argumentos. O Flamengo não inova em argumentação. O Flamengo apresenta os mesmos argumentos que foram apresentados pelos advogados do Roberto Monteiro, foram apresentados pelos advogados do Levinciano, foram apresentados pelos advogados dos Templários e foram apresentados por mim, junto ao STJ, com as medidas que eu entrei no STJ, a reclamação e ação rescisória. Essa trata especificamente de questões processuais. São os mesmos argumentos. É impressionante como um tribunal, porque quando o desembargador decide, ele não decide em nome próprio, ele está decidindo em nome do tribunal. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como é que para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso do Flamengo, uma eleição virtual não pode ser aplicada, porque você tem que respeitar o Estatuto do Clube, você tem que respeitar o inciso 18, artigo 5º da Constituição, e você tem que respeitar o inciso 1º do artigo 217 da Constituição, que consagra, no artigo 217, a autonomia da entidade esportiva. E no inciso 18 do artigo 5º da Constituição, você veda a interferência estatal numa instituição privada como o Clube de Regatas Vasco da Gama. Veda a interferência estatal. O judiciário representa o Estado. O judiciário é um poder do Estado. Então, quando a Constituição, no seu inciso 18, artigo 5º, diz que é vedada a interferência estatal, ela está se referindo à vedação, inclusive, ao judiciário. O judiciário não pode intervir numa instituição privada, a não ser que a instituição privada esteja ali sendo palco ou cometendo crimes. Aí você vai poder intervir. Caso contrário, não. Então, todos esses argumentos são usados pelos advogados do Flamengo. Todos esses. Eles não inovam em argumentação em nenhum momento. São os mesmos argumentos, sendo que no caso do Vasco você ainda tem milhares de outras situações. Situações processuais como alteração do pedido. Todas as outras situações. E no caso do Flamengo, o Tribunal de Justiça do Rio determinou que a eleição seja presencial. Eu fui analisar a petição, a apelação proposta pelos advogados do Flamengo, é o que eu vou repetir. Os argumentos são todos, eu imprimi aqui e tal, fiz algumas anotações, são todos. Eles falam aqui do artigo 5º, inciso 18, eles falam do inciso 1 do artigo 217, que eu já falei aqui em inúmeros vídeos. Inúmeros vídeos desses 2 artigos. Eles lembram que o artigo 5º, inciso 18 do artigo 5º, que veda a interferência estatal no funcionamento de entidades privadas como o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Flamengo,
É uma cláusula pétrea. Todos os incisos do artigo 5º são cláusulas pétreas. Ou seja, eles não podem ser modificados nem por emenda constitucional. Nenhuma emenda constitucional pode alterar o inciso 18 do artigo 5º. Como é que a Lei Pelé poderia? Como é que a Lei Pelé pode atingir e pode ser mais soberana do que uma cláusula pétrea constitucional? É óbvio que não pode. Claro que o Tribunal de Justiça do Rio sabe que não pode. Claro que o desembargador Toste sabe que não pode. Mas está podendo. Mas está podendo com o Vasco. O Flamengo traz um dado interessante. O Flamengo, ele anexou o processo no primeiro grau e produziu um laudo técnico que foi produzido pelo presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense. Esse laudo técnico foi categórico ao concluir pela impossibilidade de implementação segura de uma modalidade de votação não presencial antes de esgotado um prazo de 8 a 10 meses. Ou seja, antes de 8 a 10 meses, não há como concluir se existe segurança ou não no sistema. O Flamengo apresenta esse laudo. Mas a Justiça do Rio corroborou que o inominável Lorde das Trevas, Maléfico, ele contratasse a Elege Online. Ele que contratou a Elege Online. Ele que contratou. E aí, a Elege Online, que não tem sede, ninguém sabe onde fica, ela simplesmente não tem um mapa de votação. Não se pode auditar a votação que aconteceu lá. E o Tribunal de Justiça do Rio está aceitando isso. Está dando guarida a isso que aconteceu no Vasco. Mas no Flamengo, não. Não sei por quê. No Flamengo, não. É outro desembargador, mas é um tribunal. O desembargador não fala por si, ele fala pelo tribunal. E a decisão do desembargador José Roberto Portugal Compasso, que tem um nome muito simpático a qualquer vascaíno, Portugal, Dr. José Roberto Portugal Compasso, é uma decisão constitucionalmente perfeita. Então é isso que a gente vem falando o tempo todo. Não tem... O Flamengo não inova em argumentos. O Flamengo usa todos os argumentos, todo o embasamento legal que é usado por todos os advogados aí do Levin, do Roberto, como eu disse no início do vídeo. Não há inovação. Não há inovação. E continua. Traz aqui o entendimento do ministro Gilmar Mendes, no livro dele de Direito Constitucional, que o ministro Gilmar Mendes diz: a liberdade de associação impede que o Estado limite a sua existência ou interfira sobre sua vida interna. O Gilmar Mendes eu não gosto. Então tem também o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello diz: o princípio da autonomia das entidades esportivas, cuja matriz repousa no artigo 217, inciso 1 da Constituição, reflete no plano da evolução do nosso sistema constitucional, como já destacado, uma especial prerrogativa jurídica assegurada a tais agremiações, em ordem a conferir-lhes, naquilo que exclusivamente concernir a sua organização, estruturação e interno funcionamento, um espaço de livre e autônoma deliberação. É o entendimento dos ministros do STF. Mas para o Vasco não vale. Para o Vasco, a Lei Pelé tem que prevalecer. E aí o Flamengo traz aqui, como eu disse, que as decisões que estão acontecendo no Vasco são decisões inovadoras, que fogem de toda a jurisprudência praticada nos tribunais do Brasil. O Flamengo traz várias decisões, só do TJ do Rio, várias decisões precedentes, onde o que tem que prevalecer, o que diz essas decisões, o que tem que prevalecer é o princípio da autonomia da entidade esportiva, consagrado no inciso 1 do artigo 217, tem que prevalecer a vedação constitucional
de interferência estatal na entidade privada, como um clube desportivo, inciso 18 do artigo 5º, todas essas decisões trazem isso. O que tem que prevalecer é o estatuto do clube. Mas, para o Vasco, não. É inacreditável. E o Flamengo traz dois detalhes aqui que eu achei bem interessantes, né? Que ele lembra, que ele fala assim, ó, por fim, aqui eu estou lendo ipsiliteris a petição dos advogados do Flamengo. Por fim, e vencendo constrangimentos, o Flamengo se vê obrigado a cientificar a essa 16ª Câmara Civil de uma informação relevante e curiosa, a qual chegou ao conhecimento do apelante na presente data. O ilustre juiz de primeira instância, prolator da respeitosa sentença apelada, integra uma das chapas que disputaram as polêmicas eleições de 2020 do Vasco da Gama, capitaneado por Júlio Brandt. O Flamengo adora falar no Júlio Brandt. Nada mais flamenguista do que o Júlio Brandt. O Flamengo lembra isso. E o Flamengo fala, continua, ainda que, em tese, não se trate de hipótese objetiva de impedimento e fique tangenciada a configuração de suspeição, a verdade é que o eminente magistrado possui um pré-julgamento sobre o assunto, pois é público e notório que a sua chapa sempre defendeu a realização de votação virtual para as eleições do Vasco da Gama. O Flamengo negrita essa parte, está em negrito, para destacar. Ou seja, o eminente juiz possui manifesto interesse no reconhecimento, por esse egrégio poder judiciário, da legalidade da votação não presencial, pois a sua chapa pleiteou e continua pleiteando a adoção da modalidade virtual nas eleições vascaínas. Aí o Flamengo, ele lembra uma coisa que a imprensa esconde, mas o Flamengo não lembra porque é amiguinho do Vasco, não. O Flamengo não lembra porque ele queria, a qualquer custo, evitar uma eleição que não é estatutária, porque ele sabe do problema institucional que isso traria ao clube. Ele sabe, se prevalecesse uma decisão que não tem sintonia com o estatuto do clube, isso colocaria o Flamengo numa tragédia como a que o Vasco vive. Numa tragédia institucional sem precedentes como a que o Vasco vive. Que esses irresponsáveis, roxos e amarelos, amarelos e roxos, muvianos, colocaram o Vasco. Aí o Flamengo lembra um detalhe que é escondido, que essa caterva que lá está pendurada no liminar, porque o juiz de primeiro grau, que é da chapa do seu Brandt, ele diz o seguinte na sentença dele, olha, inclusive as eleições virtuais, ele tem duas coisas que ele contradiz. Uma, ele diz que a eleição virtual é mais democrática, porque vai permitir um maior número de associados participarem. Se engana o juiz. Na eleição virtual do Vasco, teve menos votos que a eleição presencial. A eleição presencial do Vasco recebeu gente de todo o Brasil e do exterior. Teve mais votos que a eleição virtual, magistrado. O senhor não sabe disso? O senhor que integra a chapa amarela não sabe disso? O senhor escreve uma inverdade numa sentença. E o pior, o magistrado, o Flamengo lembra isso, que o Flamengo diz assim na petição dele, no item 155 da sua inicial, ele diz: e conquanto o acórdão lavrado pela primeira Câmara Civil, nos autos do agravo de instrumento tal, tenha sido favorável à realização das eleições virtuais no Vasco, o mérito da questão está pendente de julgamento, definido pelo juízo de primeira instância. Trata-se, assim, de litígio sub judice. O Flamengo lembra ao magistrado de primeiro grau que a eleição do Vasco ainda está sub júdice. E essa realidade, essa lembrança que o mercado sabe, é quem poderia ajudar o Vasco sabe, que essa diretoria que está lá está pendurada uma liminar ilegal, uma liminar vergonhosa,
que ainda existe por conta de uma decisão vergonhosa dada pelo STJ, em sede de plantão, é estupefaciente, amigos. Eu até fiquei nervoso com a palavra. É estupefaciente. É revoltante. Eu espero que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reveja seu pensamento, reveja sua decisão no caso do Vasco e faça prevalecer a lei, faça prevalecer a Constituição, como fez no caso do nosso rival. Peço desculpas ao amigo se me exaltei, mas realmente eu não falo aqui, eu falo com conhecimento jurídico, mas falo como vascaíno. E a gente fica realmente revoltado porque nós estamos passando uma humilhação muito grande. E a gente sabe por quê e o que nos levou a essa humilhação. E quem nos levou a essa humilhação. Então, desejo a vocês uma boa semana e até domingo no Pega na Geral às 22 horas. Um abraço a todos e saudações vascaínas.